Saudações a todos, eu sou o professor Fábio, estou envolvido com a disciplina de História do Tempo Presente, junto à graduação em História, e eu queria hoje abordar um pouquinho a questão da temporalidade, que é um assunto que ele é presente, está até inclusive na BNCC, né, da Base Nacional Comum Curricular, estava também nos PCNs, né, nos Parâmetros Curriculares Nacionais de História, e quando um professor ele vai abordar a temática de história ou a disciplina de história, necessariamente ele vai ter que discutir o tempo, a passagem do tempo, a noção do tempo, e eu queria fazer isso para um olhar mais atualizado para os dias que a gente está vivendo, porque a proposta da história do tempo presente é justamente trazer esse olhar para as coisas mais relacionadas à contemporaneidade e o ritmo das coisas que tem acontecido nos dias mais atuais. Mesmo porque a gente, como a gente já vem discutindo, a gente já vem falando, a gente não precisa esperar 30, 50, 100 ou 200 anos para que um fato ele venha a se tornar histórico ou fazer parte da história. Aquilo que aconteceu nos dias anteriores já é passado, já ficou, né, registrado na história. A mídia, a imprensa, os jornais, todos os dias acontecem registro de fatos, acontecimentos, informações, e a história passa a dar conta disso. E dentro dessa questão da temporalidade, nos dias que a gente vive atualmente, as medidas de tempo elas não foram alteradas. O que mudou foi o número de atividades que a gente desenvolve ao longo de um dia ou de um período de tempo, e a velocidade das mudanças, que é cada vez mais intenso, num ritmo que é avassalador, num ritmo que realmente impacta de uma maneira bastante profunda a nossa vida, né? Então, o dia continua tendo 24 horas, uma semana continua tendo 7 dias, a semana, né, o mês continua tendo 30 dias, e assim vai. Essas coisas elas não foram modificadas. Mas dentro desse ínterim, o que foi alterado é que uma pessoa que acorda às 6 horas da manhã, nós já passamos a acordar muito cedo, tipo 5, 6 horas da manhã, e vai dormir muito tarde, meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, e o número de atividades nesse período é muito intenso, de trabalho, de estudo, de cursos, afazeres. Então tudo isso mexe, né? Não altera a dobra do tempo, mas com certeza desgasta, cansa o ser humano, gera desgaste, ansiedade, depressão, pânico, né? Inclusive por isso que o filósofo sul-coreano, um filósofo contemporâneo, chamado Byung-Chul Han, ele escreveu um livro intitulado A Sociedade do Cansaço, né? Que é uma discussão bastante interessante, que está presente a questão do desempenho, do alto desempenho que a gente está tendo nesse tempo que a gente vive nos dias atuais. Então, o tempo todo, essa questão do desempenho, do sucesso a todo custo, né? Por isso, talvez, esse tipo de sociedade acabe valorizando tanta gente vazia e sem conteúdo algum, tipo coach, influencer, que na verdade muitos deles não têm conteúdo nenhum, é algo pautado no senso comum de coisas, de amenidades, futilidades, são coisas que as pessoas querem ouvir e que acabam tendo milhares e milhões de seguidores. Mas essa sociedade do cansaço, ela é muito interessante, ela nos faz pensar vários aspectos, porque antes a gente estava num tipo de sociedade disciplinar, que aí você vai ter o presídio como coisa de punição, né, e controle, a escola numa relação com a fábrica e com a indústria, a questão da produção o tempo todo, porque da mesma forma que um operário tem que produzir na indústria, na escola a criança, o adolescente, o jovem, ele tem que produzir também. Um produz objetos, coisas para casa, automóveis, na indústria, na fábrica, e na escola tem que se copiar no caderno, tem que escrever textos, fazer desenhos, fazer atividades lúdicas, físicas.
Então, e para que ao final, né, de um período esse aluno da escola venha a ser bonificado ou classificado através de uma nota, né? Então, no final do mês ou do bimestre a criança recebe uma nota e no final do mês o operário ele recebe um salário, né? E ao longo do dia a criança ou o estudante tem a série de afazeres, tem a série de atividades que ele tem que prestar conta e mostrar desempenho e resultado, e o funcionário também, o funcionário de uma fábrica, de uma loja, ele também tem que dar resultado, ele também precisa mostrar ao final do dia que produziu, para que ele venha se manter no trabalho e que ele venha a ser classificado dentro da avaliação, do tipo de avaliação classificatória ou somatória, conforme a gente chama na educação. Mas é um ritmo meio insano, né? Porque essa sociedade do desempenho, você fracassar é a morte, né? Então você é condenado a ser feliz o tempo todo, né? Então você não pode ficar triste, você não pode falhar, você não pode ter um desempenho ruim na sociedade. Muito pelo contrário, você tem que ser bem-sucedido, você tem que ser uma pessoa de sucesso. Eu estava lendo um trecho de uma música do Leone, que ele escreveu várias músicas em parceria com Léo Jaime, que ele diz que a ordem é ser feliz por toda a eternidade, feito prisão perpétua entre sorrisos falsos e amenidades. Então, nessa chamada sociedade do desempenho, você tem que ter academia, fitness, coisas caras, lojas de grife, produtos de grife. Então, as questões de estética, né? De aparência, o corpo perfeito, o consumo, o gasto, né? Então, o carro zero. Então, todas aquelas questões, né, do status que as pessoas fazem questão de querer mostrar nas mídias sociais, em especial no Instagram, que é uma mídia social destinada para isso, né? Onde as pessoas mostram ali todo o seu sucesso e muitas das vezes, ou um pseudo-sucesso, né? E muitas das vezes essa corrida, né? Essa busca pelo sucesso, ela acaba produzindo medo, angústia, ansiedade, depressão, pânico e até suicídio. Então, esse tipo de sociedade, esse tipo de tempo é que a gente está vivendo agora. O Bauman, lá na Modernidade Líquida, tem um trecho, né, que ele fala lá sobre sociedade de consumidores, mesmo porque o consumo ele não está interessado em produzir felicidade, ou que as pessoas tenham contentamento. Ele vai na loja ou no shopping, comprou, estou satisfeito por 2 anos. Não, na verdade, a intenção é que a distância entre a compra, a saída da loja e a lata do lixo se torne cada vez menor, né? Cada vez mais curto. E o objetivo do consumo exacerbado nunca vai ser o contentamento, a satisfação. A ideia do consumo exagerado é que ele venha produzir infelicidade, insatisfação, né? De modo que a pessoa esteja o quanto antes, o quanto mais rapidamente comprando novos produtos. A gente vê isso muito com o celular, né? De um ano para o outro ele já está desatualizado, né? O carro também, diz que tirou o carro da concessionária, o valor dele já despenca, ele está na loja novo, lá o valor é X, ele saiu, o valor ele despenca. Então, notebooks, computadores cada vez mais modernos, mais caros também agora por causa do dólar alto, né? Então, uma consequência que a gente está tendo aí do dólar alto, por exemplo, a questão do preço dos eletrônicos, né? Quem precisou comprar computador, celular, notebook, tablet durante a pandemia teve uma surpresa bastante desagradável, e foi um salto dos preços, né? Muito alto. Tem a ver então com a questão da tecnologia. Mas nesse tempo as mídias, as questões informacionais e computacionais, elas estão em alta. É que a gente passou a viver cada vez mais imerso num mundo digital, né? Então o Byung-Chul Han, um livro fala sobre o enxame digital, né? Que o Pierre Levy chama de um dilúvio informacional. É aquilo que a gente está vivendo, um volume muito grande de informação, e o ambiente virtual, muitas das vezes as pessoas se teletransportam para lá. Então tem pessoas que são muito mais atuantes e influentes no mundo digital do que no mundo real.
E tem muita gente ganhando dinheiro, se fixando lá, e ainda pessoas que vivem um tipo de alienação, acabam fazendo do mundo digital, acaba tomando o lugar do mundo real. Então as pessoas tem pessoas que acabam tendo problemas, né, relacionados à saúde mental, que acaba fazendo então essa transferência, e ainda a questão da depressão, da ansiedade, da dependência, né, do abuso do uso da internet, que existe o nível normal de uso da internet que todo mundo tem o abuso, quando a pessoa começa a ter uma relação abusiva consigo mesmo dentro da internet, e o terceiro estágio seria uma dependência, seria um vício, como se a pessoa que é viciada em cocaína, por exemplo. Então, já acaba causando transtornos e problemas para a vida da pessoa, né? Então, esse é um tempo meio estranho que a gente está vivendo, e é sempre bom, é importante a gente trazer, eu gosto de trazer à baila esse confronto, eu gosto de trazer esse embate entre a modernidade e a pós-modernidade, que é um tema bastante interessante, que quando nós chegamos no limiar desse tempo qual nós estamos vivendo, essa discussão ela se torna ainda mais relevante. Mas como que nós poderíamos chamar ou classificar esse tempo que nós estamos vivendo, né? Que a gente sabe aquela divisão clássica da história, né? Vai ter a história antiga, medieval, moderna, história contemporânea. E como é que seria o período seguinte? Como é que nós iríamos classificar? É claro que nós precisamos de um distanciamento para poder fazer esse trabalho. A gente não tem como classificar algo que a gente está vivendo agora, o que eu falei até em outra aula. Quem estava vivendo lá na Idade Moderna, nas navegações, ele não estava dentro da classificação que nós temos hoje, do olhar que nós temos hoje. Ele não sabia que ele estava na Idade Moderna. Ou que a pessoa, lá no marco da tomada de Constantinopla, a pessoa vai dormir na Idade Média e acorda na Idade Moderna. Ou ainda no outro marco histórico, ele vai dormir na Idade Moderna e vai acordar na Idade Contemporânea. E o Hobsbawm também põe isso em xeque, que ele coloca assim, qual seria um marco, né? Que ele coloca assim, de repente, o marco inaugural da Idade Contemporânea poderia ser 1918, que é o fim da Primeira Guerra Mundial, ou para outro poderia ser a bela época lá, 1900, 1901, aquela passagem para o início do século XX. E agora, dentro desse tempo que a gente está vivendo, se apostaria que o marco histórico que iria inaugurar o século XXI seria o 11 de setembro de 2001, que seria então a questão do ataque, né, às torres gêmeas do World Trade Center, que logo em seguida acabou provocando uma invasão, uma guerra na região do Afeganistão, né? Então tem por causa da questão do Osama Bin Laden, todo aquele contexto que a gente já viu anteriormente. Mas como que a gente poderia, se pensava, né, que esse seria o grande marco, mas agora, passados 20 anos da virada do 2000 para 2001, a gente está diante de uma pandemia de coronavírus que já seria possível pensar como mais um marco histórico ou um principal marco histórico de inauguração, entre aspas, do século XXI, do terceiro milênio, que de início se atribuía um valor e uma importância ao 11 de setembro de 2001, mas agora a questão da pandemia ela vai ter uma questão estrutural e estruturante muito grande, porque vai modificar o comportamento das pessoas, as relações interpessoais, o comércio e o próprio capitalismo, ele é profundamente abalado pela pandemia de coronavírus. As relações políticas, econômicas, sociais, comportamentais, o próprio capitalismo em si, ele já não é mais o mesmo. Então houve toda uma imersão aí da questão do e-commerce, né? O comércio eletrônico, o comércio digital, em empresas aí como, por exemplo, a Amazon, né? Que vende livro, roupa e tal, ela está quebrando livrarias e está dominando o mercado, porque as pessoas, na medida do possível, não saem de casa, por exemplo, para comprar livros. Compra o e-book numa versão digital, ou se comprar o livro físico, compra, e 2, 3 dias depois a Amazon entrega na casa da pessoa. Então é uma mudança, uma quebra de paradigma. Outro que ganhou muito dinheiro nessa brincadeira aí, brincadeira entre aspas, né? Nessa situação toda, que na verdade de brincadeira não tem nada, são coisas catastróficas, foi o iFood.
o aplicativo de comida. Se for, que no caso de Goianésia lá não seria o iFome, que é o aplicativo local, mas esses aplicativos relacionados com comida, né? iFood, Uber Eats, né? o próprio Pop 99, que é aplicativo de carro, já tem já modalidade de entrega, o Rappi. Então tem uma série de aplicativos de comida e esse pessoal está ganhando muito dinheiro, né, no mercado. Outro que ganhou bastante dinheiro ou está ganhando é a indústria farmacêutica. Com essa questão de cloroquina, ivermectina, esses paliativos aí que não servem para nada, quase um placebo, eles acabam vendendo muito. E uma pessoa, por exemplo, se contrai coronavírus, vai comprar spray para garganta, paracetamol, dipirona. Então tem toda uma série de medicações, né? E também de cosméticos, que talvez a mulher que ia ao salão, diante da pandemia, fica impossibilitada, passa a fazer a coisa em casa e acaba consumindo cosméticos, seja uma loja específica de cosmético ou até na própria farmácia em alguns casos. Mas como que a gente vai chamar esse tempo que a gente vive hoje, desse embate entre a modernidade e a pós-modernidade, né? Então a gente tem aqui algumas nomenclaturas e autores, né, que a gente vai estar trazendo aqui. O Baudrillard chama Jean Baudrillard, um autor pós-moderno, tido, né, ou classificado como pós-moderno, ele chama esse período de segunda modernidade, né? A gente vai ter lá o Gianni Vattimo, né, ele chama de fim da modernidade esse período que a gente vive hoje. O Jürgen Habermas, ele chama de modernidade inacabada. O Anthony Giddens vai chamar de modernidade tardia. O Bauman, né, ele fala na chamada modernidade líquida, né? E no texto desse livro, que inaugura toda a série líquida, Medo Líquido, Amor Líquido, então todo um conjunto de livros, Vida Líquida, que discute esse assunto. Então no livro Modernidade Líquida ele fala sobre a modernidade sólida e a modernidade líquida. A modernidade sólida seria aquela tradicional, que tem a ver com progresso, avanço da ciência, o pensamento cartesiano, aquela ideia que a humanidade deu certo, queria se conquistar o paraíso na Terra, mas que no século XX a gente viu, né, inúmeras catástrofes e desgraças e até mesmo a própria humanidade envolvida em massacres, guerras, holocausto nazista, bomba atômica. Então uma série de conflitos que essa ideia da modernidade, do progresso, da ciência, da evolução humana acabou não se consolidando, porque junto com o avanço tecnológico, a barbárie ela não deixou de sair de cena. E em todos os períodos, indistintamente da história, nós sempre teremos tido períodos de peste, fome e guerra, em todas as épocas. Se você for olhar para o século XX, nós vamos ter período de peste, de ebola, gripe espanhola, malária, febre amarela, chikungunya, dengue. Então, todo um conjunto de doenças. Então, peste, fome, a fome nunca deixou de sair de cena. O capitalismo, né, acaba não dando espaço para todos nos seus vagões, sempre alguém fica de fora. E com a pandemia, nós tivemos um acirramento da fome no Brasil e em várias partes do mundo. E a guerra, os conflitos que nunca deixaram de existir. Ao longo do século XX, nós vamos ter conflito para todos os gostos e para todas as características em diferentes localidades. Então a guerra ela nunca deixou de operar e existe uma indústria da guerra, a indústria das armas, que ganha dinheiro com isso, né? O Frederick Jameson tem uma análise marxista que discute esse tempo que a gente está vivendo, e o Bruno Latour ele fala que nós jamais fomos modernos, que os ideais modernos jamais jamais teria se conseguido colocar ele totalmente em prática. E quando a gente olha então para esse embate entre a modernidade e a pós-modernidade, a gente olha eu costumo chamar a modernidade de um projeto, né? Que envolve então uma característica, a racionalidade, o uso da razão, o pensamento cartesiano, a dessacralização, porque na idade medieval o pensamento era religioso, era o teocentrismo, né? No período medieval, que no período moderno dá lugar ao antropocentrismo, né? Que é a mesma origem da palavra da antropologia. Então o homem passa a estar no centro, né? O progresso, a ciência, a educação para a racionalidade, né? A questão do cientificismo, né? A razão como instrumento, né? Que passa a balizar, né? E mesmo a arte, a ciência e a moral, ela deixa de ser controlada pela religião, pela igreja, e passa a ter valores humanísticos, né? Ligado então
ao humanismo, né? Então uma outra modalidade, então uma superação. Então a gente passa a ter uma valorização da ciência, do saber, do conhecimento científico. A moral deixa de ser aquela moral religiosa, né? Muitas das vezes pautada em valores rígidos, conservadores e tradicionais, e abre-se espaço para outras perspectivas de vida que saem além do convencional, e a própria arte que deixa de ser sacralizada e passa então a valorizar outros contextos, outras narrativas e outras abordagens, né? Então é um tempo bastante interessante que nos faz, né, pensar sobre vários aspectos interessantes. O François Lyotard, no livro A Condição Pós-Moderna, ele traz um olhar para esse tempo que nós vivemos hoje, que ele diz assim: a experiência da pós-modernidade deriva da diminuição de nossas crenças em concepções totalizantes da história, ou seja, verdades absolutas, né? Que preconizavam normas de conduta e valores éticos para as sociedades ocidentais. Então ele está falando aí dos valores da sociedade judaico-cristã. Então abre espaço para outras narrativas, para outras abordagens. No mesmo espaço de tempo em que a razão iluminista e a ciência melhoram nossas condições de vida, elevando os níveis de educação e de saúde. Também possibilitaram a produção de armas de destruição em massa, alterar as condições climáticas e ameaçando a própria vida no planeta. É bem interessante essa discussão, porque ao mesmo tempo que a ciência se multiplicou, que a ciência evoluiu, questão de saúde, tecnologia, educação, ao mesmo tempo o homem também passou a produzir armas de destruição em massa, começou a afetar, né, a questão da ecologia, passou a destruir o próprio planeta por a questão do consumo, da indústria e do consumismo em si, né, que a gente não dá conta, né, a gente vai extraindo os bens, a questão dos recursos naturais e vai, ao mesmo tempo, destruindo o planeta e ameaçando a própria vida aqui na Terra. Então é bem interessante a gente trazer essa contradição, né, essa relação que ela pode ser chamada de dialética, né? E o Guy Debord, ele fala sobre a sociedade do espetáculo, que as pessoas hoje estão com o celular na mão, filmando tudo, às vezes a pessoa se afogando, ao invés de salvar o que se afoga, vai querer filmar, para querer botar nas mídias sociais, né? E por fim, para eu poder encerrar esse vídeo de hoje, a gente vai ter outros desdobramentos com um assunto bastante rico, sobre essa atmosfera pós-moderna, que é um conceito multifacetado, que ele vai ter outras frentes. Tem gente o Lipovetsky vai chamar de hipermodernidade, o Marc Augé vai chamar de supermodernidade e vão ter outras variantes em torno disso, dentro dessa ideia de pós-modernidade, né? E um conceito ainda debatido, né, e questionado, né? Mas de qualquer forma é uma época de incertezas, né? Porque em outros períodos existiam valores totalizantes, certezas absolutas, e agora não mais, tudo é volátil, ou tudo é líquido, conforme no conceito do Bauman de modernidade líquida. Uma crise de legitimidade e uma crise das instituições. Acho que o problema que a gente está tendo na democracia americana, na democracia brasileira, justamente é uma crise do que é legítimo, né? Que eles tentam deslegitimar a imprensa, né? Que é uma característica de uma democracia forte, saudável, uma imprensa livre. E agora não. Agora se diz na internet que a imprensa não presta e que qualquer coisa que algum idiota posta no WhatsApp passa a ser a verdade, né? Uma época de destruição dos referenciais que a gente sempre teve, né? Que por isso que abre espaço aí para gurus, para sábios, para pessoas que ficam vociferando todo tipo de lixo e impropérios na internet que passam a ser visto como referência para as pessoas, né? E no caso a substituição de uma das grandes narrativas por jogos de linguagem. Então as grandes narrativas tradicionais da sociedade acabam caindo por terra, né? Então a própria prevalência também do tecnicismo, né? A questão da tecnologia, de algo tecnocrático, o aniquilamento da ética e da moral, tudo é permitido, tudo é aberto e tudo é livre. E enquanto isso, as parcelas mais conservadoras da sociedade vão reclamar porque elas querem funcionar como um tipo de polícia moral da sociedade e quer impor regras de comportamento, de pensamento e de costumes. Então isso acaba fazendo um grande embate. Então por isso que algumas religiões acabam demonizando a questão da pós-modernidade, porque o conceito de pós-modernidade põe em xeque tudo aquilo que eles preconizam. E a religião, a fé, eles necessitam de crer em valores absolutos, em verdades absolutas.
e dentro do conceito da pós-modernidade isso cai por terra, que passa a ser aberto para todo tipo de valor, de pensamento, de visão de mundo. Então, por isso que a pós-modernidade é tão demonizada dentro das religiões, né? Então tem a crise das utopias, dos ideais, né? E hoje a gente não vive mais uma utopia. Eu já poderia dizer que nós estamos vivendo quase uma distopia, uma sensação de que o mundo está se esvaindo, está se destruindo. Porque na utopia a gente tem ilusão, quase a música lá do John Lennon, né? Imagine, né? Um mundo perfeito, que as pessoas vão ser felizes. E agora a gente olha, mesmo porque o pós-moderno sempre tem uma visão meio pessimista, né? Ele sempre desconfia da razão e tem uma visão pessimista das coisas, né? Então a gente não vive mais uma época de crenças em utopias. A gente vive uma grande distopia, onde a gente olha para uma coisa meio apocalíptica. Até li um texto do George Agamben que ele falava sobre isso, falando sobre a peste, classificando a pandemia como peste, que ele olhava assim que começou a ter um grande número de mortos na Itália, e a Itália é um país bastante religioso, ele dizia que as primeiras coisas que as pessoas passaram a fazer foi evocar o cálice, né, as desgraças do apocalipse, né? Então a primeira coisa quando a gente vive isso já se evoca o apocalipse, ou apocalipse zumbi, o fim do mundo, uma série de desgraças. Então é algo que tem uma herança, né, da religião, mas a gente de qualquer maneira vê o fim de algumas metanarrativas, o fim de algumas utopias e o olhar, né, meio temeroso em relação ao futuro, né? Uma crise filosófica, né, que a gente está vivendo, né, que põe em xeque as verdades, né? Então tem todo tipo de pensamentos, de dúvidas, incertezas e um embate com a questão religiosa e com as certezas absolutas de outrora, né? E a liberdade individual, identificada como liberdade econômica, né? E a crise do capitalismo, né? Que a gente está vivendo hoje. Até li um texto que ele falava socialismo ou barbárie, né? Que a gente se esperava que com a pandemia o ser humano ia ficar fofinho, as pessoas iriam ser solidárias, amáveis, queridas, ursinhos carinhosos, mas isso não aconteceu, né? Então acharam hoje, né, parece que um caminhão com 35 coisas de oxigênio lá em Manaus estava escondido, com certeza para atender e vender mais caro para atender aos ricos e mais poderosos. Então esse é o tipo de sociedade que a gente está vivendo hoje, né? Uma sociedade do cansaço, uma sociedade onde o homem é cada vez mais individualista e que valores civilizatórios estão entrando em xeque, que há parcelas da sociedade que estão valorizando a barbárie, a destruição, o terrorismo, não só o terrorismo de ataque físico, mas o terrorismo no mundo digital, manipulação midiática, controle, né, e manipulação em massa via grupos de WhatsApp e redes, né, de internet de desinformação. Então, gente, seria isso, né, para a aula de hoje, e vamos continuar debatendo e problematizando, que esse assunto é bastante amplo e a gente vai estar conversando, eu vou estar disponibilizando outros materiais e a gente vai seguir nesse embate desse assunto que é extremamente contemporâneo e que pega várias frentes: sociedade do cansaço, do Byung-Chul Han, modernidade líquida, sociedade de consumo. Então existem várias frentes esse embate entre a modernidade e a pós-modernidade. Então tem uma série, né, o dilúvio informacional que o Pierre Levy da área de tecnologia fala. Então é bem interessante essas narrativas, essas questões para a temporalidade que a gente vive nos dias atuais. Então eu vou estar disponibilizando materiais para que a gente possa pensar e problematizar esse tempo que a gente está vivendo.